Olá, meu nome é Caco Rocha. Eu assisti um vídeo hoje, ainda agora há pouco, de um senhor aí que de vez em quando ele tenta falar de história, né? Então ele faz meio que uma mescla da história do Brasil com a história europeia, com uma história religiosa. Na verdade, ele quer fazer uma conexão entre esses elementos para fundamentar a sua fé religiosa. E isso ele não consegue fazer. Mas ele não consegue fazer, mas não é porque ele não tenha condições. Também isso, né? Mas não é nem só isso. É porque esses elementos eles não existem, né? São elementos que não são históricos. Então ele tenta justificar as suas sandices, ou às vezes quer corroborar, quer que a história corrobore. E a história não corrobora essas ideias porque elas não existem, né? A história não tem os elementos comprobatórios que possam ratificar aquilo que ele coloca como sendo verdade. Então nunca tem um elemento comprobatório, e é sempre isso que às vezes eu acabo pedindo. E só que eu acho que ele deveria, embora ele não fale de instituição, mas eu acho que ele deveria pelo menos terminar o ensino médio e depois existe o EJA, né? Educação para jovens e adultos. Ele pode tentar esse método e concluir o ensino médio e posteriormente pleitear uma vaga nas as universidades, alguma coisa assim, para que ele possa estudar história, já que ele tem tanta vontade de trabalhar com essa questão da história. Porque faltam alguns elementos que causam essa problemática toda quando ele quer tratar de assuntos históricos, principalmente, né? Ele gosta de falar de história do Brasil, em certos momentos até apresentam livros, mas de um modo geral o seu diálogo é totalmente surreal, né? Então é irreal, surreal, não condiz com a realidade, não condiz com a história. Então existe uma lei de 2003, né, que é a lei 10.639, e eu já falei disso em outras oportunidades. E essa lei é uma lei que diz que a partir daquele momento, né, há uma obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira afro-brasileira e africana, né, no ensino brasileiro, né? E coisa que não existia. Por quê? Nós somos uma sociedade, na verdade, pautada, né, no eurocentrismo. Ou seja, a Europa era o centro de tudo. Então tudo que foi nos ensinado até hoje foi colocando a Europa como centro de tudo, como o berço da civilização, como o berço da intelectualidade, o berço de tudo, né? Eles só não ressaltam que a Europa também é o berço da corrupção, mas tudo bem. Então a Europa sempre como o centro das coisas que iriam reger o restante do mundo, principalmente para nós. Nós sempre fomos aqui na América do Sul, América Latina, nós sempre fomos incentivados a acreditar o tempo todo que a Europa era o centro de tudo que havia de bom, né? Às vezes, quando se fala da África, eu já falei disso outras vezes, ou quando se fala do Egito, que fica na África, o Egito é colocado como uma coisa separada, para dar a ideia de quem está lendo ou de quem está ouvindo de que o Egito não é na África, né? Então, por quê? Porque o Egito é um centro de tecnologia, informações, né? Estou dizendo o Egito do passado,
tem toda uma história, tem uma mística, tem uma coisa assim que é muito complexa e que a gente considera até avançado para os tempos, para aqueles tempos em que tudo aquilo se desenvolveu, né? Com vamos dizer assim, uma medicina para a época avançada, uma engenharia avançada, uma ciência avançada, magias avançadas e tudo isso. Então o Egito é colocado como se fosse uma outra coisa, como se não ficasse na África, para dar exatamente essa ideia. Quando se fala, quando se falava de África, quando eu digo se falava, ainda se fala, né? Até pouco tempo a gente ainda via, isso ainda existe, né? Alguns professores com dificuldades para falar sobre o tema, né? Porque a lei, o que a lei ela quer? Ela quer que o professor em sala de aula incentive os alunos e comece a transmitir aos alunos sobre a questão da cultura negra, no sentido de que ela contribuiu fortemente, contribuiu positivamente. Então é isso, ressaltar os pontos positivos da cultura negra e não os pontos negativos. A ideia não é ressaltar o que o negro era escravo. Na verdade, nós não somos escravos, ninguém nasceu escravo, né? As pessoas são escravizadas. Isso é importante, é uma outra coisa que é instruída aos professores para que eles ressaltem muito a importância de que as pessoas não são escravas, né? Elas foram escravizadas, ninguém nasceu escravo, né? Isso, mesmo na antiguidade, escravos não significava apenas pessoas negras. Escravos poderiam ser pessoas brancas, inclusive, né? Eram escravizadas, elas não nasceram escravas, mas eram escravizadas. E isso eu acho que qualquer pessoa rapidamente pode descobrir sobre isso, né? Então a ideia é essa, ressaltar a importância do negro na sociedade brasileira, né? A importância ressaltando a sua culinária, a sua música, a sua dança, as suas religiões, de forma positiva. Esse é o objetivo. Embora alguns professores tenham relatado que tiveram dificuldades com os seus gestores, né? Ou seja, os diretores das escolas com a mentalidade antiga, tanto é que a lei já completou mais de 10 anos e mesmo assim ainda há uma certa dificuldade na aplicação, né? Da aplicação do projeto, que é mostrar o povo negro, a história do povo negro, como de forma positiva, nos seus pontos positivos, né? A gente vê que até hoje há uma certa dificuldade do negro na sociedade, e isso é impossível esconder, né? Isso é impossível esconder. Então ainda há muita diferença, né, de olhares. A gente tem um exemplo aí rapidinho de um canal, acho que é o canal Boom, em que o rapaz ele faz uma pegadinha com o seu próprio carro, que é uma BMW, né, se não me engano, um estilo utilitário, alguma coisa assim. E ele, primeiramente, tem um senhor, um rapaz branco, que fica lá no carro tentando abrir com a ferramenta que a gente considera ferramentas de arrombamento de carros, né? E então o cara estava lá, ficou tentando. Então durante 15 minutos ele tentou e não foi incomodado em nenhum momento. Se não me engano, isso é em Curitiba. Ele não foi incomodado em nenhum momento. E ele continuou lá durante esses 15 minutos e nada aconteceu. Ninguém ofereceu ajuda, nem perguntou, e nem chamou a polícia, nem nada. Ninguém o observou. Por quê? Porque automaticamente as pessoas relacionam o poder aquisitivo à condição
de ser branco ou a cor da sua pele, algo que não te remeta a ser um negro, né? Então, quando o rapaz negro foi fazer o mesmo processo no carro, com as mesmas características de vestimentas, não passou mais do que 2 minutos para que chegassem pessoas perguntando se ele queria ajuda e perguntando por que ele estava arrombando, eu estava tentando abrir aquele carro, e ele disse que os documentos estavam lá dentro e que ele precisava abrir. E as pessoas: por que você não chama um guincho, alguma coisa, um chaveiro para vir abrir? E ele falou que ia demorar, estava meio com pressa e que precisava, né, abrir. Então, rapidamente um dos rapazes diz inclusive que ele não teria condições de ter um carro daquele, né? Quer dizer, ele já julgou, pelo fato do cara ser negro, que ele não teria condições de ter uma BMW. Então já jogaram o cara no chão, chamaram a polícia e agiram de forma truculenta, tanto eles quanto a polícia que chegou naquele momento. Só que a polícia que chegou naquele momento, eu vou desligar aqui a TV que ligou aqui agora. A polícia que chegou naquele momento, eles não... vou ter que levantar aqui para desligar essa televisão. A polícia que chegou naquele momento, por exemplo, eles não agiram da forma mais correta. Porque quando você está numa rua e você é parado pela polícia, a primeira coisa que ele te pergunta é pelo documento do veículo e pela sua habilitação, né, para ele fazer as conferências. E era o que poderia ter sido feito, né? Depois, um caso interessante é que o rapaz chega com a chave e fala assim: olha, eu trouxe aqui a chave reserva, está aqui a chave reserva. Mas isso não foi suficiente para a polícia pegar a chave reserva, abrir o carro, ver o documento e conferir ali naquele momento e dar, como eu poderia dizer, um fôlego para o rapaz negro. Isso não aconteceu, ele não recebeu esse fôlego, ele não recebeu esse direito de provar ali para todas as pessoas que aquele carro era dele. Já tinha bastante pessoas ali observando. Então o que a polícia fez? Colocou o cara no camburão e levou para a delegacia. Sendo que ali naquele momento eles poderiam ter pego a chave reserva que o cara trouxe, conferido a documentação, como é normal de se fazer. Mas não, o que a polícia fez? Levou o cara preso. E aí o que acontece com a cabeça das pessoas? As pessoas pensam: olha, quem estiver dos seus prédios ou assistindo um pouco mais de longe, principalmente, vai dizer assim: a polícia acabou de prender um ladrão, né? Acabou de prender um ladrão de carros. Assim, a polícia sabe o que está fazendo, né? Eles sabem que a ideia é essa, né? A ideia é essa, é dar uma satisfação para a sociedade. Eles poderiam ter aliviado, a polícia não perde nada quando faz isso, né? Poderiam ter aliviado todo aquele clima pesado que se instaurou ali naquele momento, e poderiam ter feito justiça, mas não, preferiram jogar o cara do camburão, levar para a delegacia, que é muito mais espetacular, é muito mais bonito, né, do ponto de vista de quem está de longe observando, né? Prendeu-se um ladrão, menos um ladrão na cidade, né? Incrível, né? Então ainda nós já temos coisas dessa natureza acontecendo todos os dias, né? Então, como eu disse, a lei 10.639, ela serve exatamente para isso, para ir criando um clima de melhoramento da situação do negro na sociedade. Eu digo para vocês com toda certeza que isso ainda vai demorar muito, né? Se é que isso vai se extinguir um dia na sociedade humana, mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo ainda para que a gente tenha pessoas de raças diferentes, né? Ou pelo menos de etnias diferentes, tendo as mesmas condições e sendo tratado com as mesmas condições. Existem outros fatos
5 jovens negros foram impedidos, foram solicitados que saíssem de um local, acho que para comprar um iPhone 6, porque, segundo os seguranças, eles estavam causando pavor ou constrangendo as outras pessoas lá. Incrivelmente, 5 alunos uniformizados, mas eram negros. Então, coisas assim acontecem todos os dias. Por quê? Porque nós tivemos uma história mal contada, né? Tivemos uma história mal contada. Lógico que nós teríamos uma história mal contada. Por quê? Porque ela estava e ainda está sob o poder de uma elite que não é uma elite negra. Não é. Isso aí não tem como esconder. Então, esse pessoal determinou o padrão da coisa. Então teríamos que ressaltar toda a glória do povo europeu, e inclusive eu já falei que alguns brasileiros, como o próprio Silvio Romero, achavam que o Brasil precisaria se livrar dos povos negros, né, e indígenas em uma geração. Olha a que ponto chega a coisa, em uma geração, para que pudesse se melhorar o desenvolvimento do país. Eles atribuíam o baixo desenvolvimento do país, economicamente, inclusive, culturalmente, pela miscigenação. Eles achavam que isso era uma coisa terrível. Já outras pessoas, outros historiadores brasileiros não pensavam assim, né? Então foi necessário que tivesse um processo de força de vontade de algumas pessoas para que esse pensamento fosse, sei lá, anulado, não necessariamente, mas pelo menos, vamos dizer aí, pelo menos colocado embaixo do tapete essa ideia de que a miscigenação era ruim para o país, né? Então nós tivemos essas coisas assim. Então é muito interessante e seria importante demais que esse senhor começasse a ler mais sobre história. Então entender a história, né? Ele precisa entender a história do início e não da forma que ele quer colocar, embora ele consiga colocar, porque ele tem alguns seguidores religiosos que são fanáticos e preguiçosos também, né? Porque não gostam de estudar, só aceitam tudo que ele diz, né? Mas ele poderia estudar. Eu até já gravei um vídeo falando sobre essa questão da história da África. Então é uma coleção que tem aproximadamente 10 mil páginas, né? E ele vai estudar bastante sobre essa história geral da África, e eu acho que ele vai compreender um pouco melhor isso. Quer dizer, isso se a pessoa desejar, né? Porque tudo isso depende da vontade da pessoa, depende da disponibilidade da pessoa para aquele objetivo. Se a pessoa não deseja, ele vai criar outras situações para fugir da realidade, né? Então eu agradeço aí mais uma vez. O vídeo vai ficar longo, como sempre, né? Mas é isso aí. Valeu, muito obrigado, até uma próxima.